O estado de Goiás tem hoje cerca de 6,5 milhões de habitantes. Deste total, quase 3 milhões possuem esgoto nas residências. Ou seja, menos da metade possui o benefício fundamental para uma melhor qualidade de vida. A informação é referente ao ano de 2014 e faz parte da 20ª edição do Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos, divulgada pela Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. Já em relação ao abastecimento de água, 5,6 milhões de habitantes no estado são atendidos, número que corresponde a 86,1% da população. O diagnóstico abrange ainda a Aparecida de Goiânia, onde pouco mais de 360 mil pessoas são atendidas com abastecimento de água e cerca de 112 mil habitantes têm rede de esgoto. De acordo com o IBGE, o município tem população de pouco mais de 500 mil de pessoas. Imagine um bairro que começou lá na década de 90 e até hoje não tem rede de esgoto em todos os locais. Só algumas ruas têm o benefício. A situação é aqui na capital do estado de Goiás e está bem pertinho de nós. Condições para resolver o problema é certo que o poder público já teve ou até tem. Mas quais são as prioridades quando o assunto é saneamento básico para a população? Vamos falar sobre isso agora no quadro Cuidar da Casa Comum. Na entrada do residencial Vale dos Sonhos, a frase resume uma história de resistência dos moradores. O bairro, localizado às margens da BR-153, saída para Anápolis, nasceu de uma invasão na década de 90. Os poceiros conseguiram a legalização fundiária. O problema é que o saneamento básico ainda é um desafio. Algumas ruas contam com a rede de esgoto, já outras estão longe disso, como na casa da Patrícia. Ela teve de construir uma fossa para receber toda a água suja de casa. A sensação de descaso mesmo, né? Descaso público. O governo tem que fazer, né? Tem que olhar pela gente. Com a rede parcial, há moradores que não fizeram como a Patrícia e a água suja corre pelas ruas, o que acaba às vezes causando intriga entre os vizinhos. Todos os dias, o Fernando tem de limpar o esgoto que vem parar em frente à casa dele. Eu tiro sempre que posso a sujeira, porque isso aqui é um risco de saúde, né? Saúde pública. É perigoso, bactéria, sujeira, causa muitos transtornos. Até mesmo as ruas que já contam com a rede de esgoto, falta a manutenção necessária. Aqui nessa Boca de Lobo, por exemplo, a tampa desabou, causando um grande perigo para a população que passa por aqui. Pelo menos 43% da população brasileira vive em cidades sem tratamento de esgoto. A meta do governo federal era implantar a rede em mais de 90% do país em 17 anos. Bom, era só uma meta. O governo voltou atrás e admitiu que não será mais possível cumpri-la. E o povo fica na bronca. A gente paga imposto, faz tudo aqui, ó. Você paga talão de água, vem talão, no talão vem o esgoto e não tem. Aí vai e paga para não ter. E para falar sobre este assunto, quem está aqui no estúdio do TJ Goiás é o professor e também coordenador do mestrado em Desenvolvimento e Planejamento Territorial da PUC Goiás, Antônio Pascoaleto. Oi, professor, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Professor, parece vergonhoso, parece real, né? A gente falar que em pleno 2016, uma situação como essa, e não é só aqui em Goiás. É no Brasil inteiro, é uma realidade triste, mas infelizmente ainda presente. Nós consumimos em média 200 litros de água por habitante por dia para todas as necessidades. Destes 200 litros, 170 litros voltam na forma de esgoto. No estado de Goiás, apenas 35% do esgoto é recolhido e não é tratado com uma eficiência de 100%. Na região metropolitana de Goiânia, a eficiência da estação de tratamento de esgoto ela chega a 40%, porque não foi implantado o tratamento biológico que tornaria, então, a chegar a próximo de 90%. E há que se pensar que em 15 anos nós vamos dobrar a população da cidade e nós nem acabamos uma primeira estação. Na questão de resíduos sólidos, o caso é mais grave. Dos aproximadamente 250 municípios do estado de Goiás, nós contamos na palma de uma mão os que possuem aterro sanitário. O restante é simplesmente lixão, lixo disposto ao céu aberto.
onde todos os vetores causadores dessas doenças estão aí para utilizar. Professor, o que acontece? São obras, às vezes a gente ouve falar assim, mas são obras que ficam debaixo da terra, né? Não dá voto. O que é o poder público? O que acontece que o poder público não tem uma ação efetiva em relação a esse tipo de problema? Nós necessitamos de uma maior mobilização, sensibilização e conscientização das sociedades para requerer dos governantes justamente ações nesse sentido. Por outro lado, muitos desses políticos e governantes têm esse olhar de que o que está embaixo da terra não rende votos e acabam justamente por não executar esse tipo de obra. Em compensação, nós pagamos um preço muito caro por isso, porque R$1 economizado em saneamento básico geram R$5 de gastos em saúde pública. E nós estamos vendo agora com problemas do Aedes aegypti, o vírus justamente da Zika, a dengue e ainda a chikungunya. Impacto ambiental. A gente sabe que o impacto na saúde é imenso, né? Porque a gente para pensar, se não ter água tratada, imagina o consumo disso. E o impacto ambiental para todos nós, o que representa? Piora tudo. As estações de tratamento de água, elas foram preparadas para se tratar a água com os contaminantes naturais, restos de matéria orgânica, partículas de solo. Na medida que nós aumentamos a descarga de efluentes, resíduos, a própria água que nós bebemos, ela acaba necessitando de um tratamento muito mais aprimorado. Então as estações de tratamento de água, elas se tornaram verdadeiras estações de tratamento como indústrias químicas. E a nossa água, embora ela chegue dentro de padrões de potabilidade pela portaria 2914 do Ministério da Saúde, obviamente que muitas dessas substâncias, elas não são extraídas a contento ou necessitam de grandes cargas químicas, o que piora em muito a saúde da população. Sem considerar o impacto visual, de você olhar para essa aparência ruim de presença de lixo, vetores, urubus, esgoto, mau cheiro, que tudo, de um modo geral, piora a qualidade de vida da população. Professor, a gente tem a campanha da Fraternidade que fala justamente isso desse ano, né? Como o senhor vê essa colocação da campanha e de que forma que isso pode mobilizar ainda mais e, de repente, aí abrir os olhos, né, da população em relação a esse problema? O Papa Francisco, muito bem, escreveu a Laudato Si justamente com o foco na nossa responsabilidade, a nossa casa comum. Nós vivemos na biosfera, o planeta Terra, que é um ente vivo. E nós temos uma responsabilidade. Muitas outras espécies desapareceram antes da gente. Se nós quisermos permanecer por mais tempo, há que tomar ações. E não esperar de governo, de indústria. Cada indivíduo, por sua conta, deve ter a sua responsabilidade. Nós devemos nos ver como inquilinos do planeta Terra. Portanto, nós devemos devolver este planeta às futuras gerações em igual ou melhor estado daquele que nós estamos recebendo. Infelizmente, a gente não tem vivido dessa forma. Professor, muito obrigada. É só a primeira vez que o senhor está vindo aqui assim para tratar desse assunto, viu? Vai voltar mais. A gente vai falar muito ainda sobre essa situação toda, sobre a campanha da Fraternidade esse ano, que fala sobre o planeta Terra, que é a nossa casa. Professor Antônio Pascoaleto, muito obrigada pela presença do senhor. Obrigado. Muito obrigada.